Meus irmãos, a paz do Senhor, podem tomar os vossos assentos, Deus abençoe. Graças a Deus. Para mim é um motivo de bastante alegria poder estar aqui e poder cooperar, contribuir com este singelo e magnífico evento que é o nosso Silex. Eu nunca imaginaria estar aqui diante dos irmãos para poder estar colaborando neste evento. Eu quero iniciar, irmãos, agradecendo ao Senhor nosso Deus por me dar esta honra de assumir esta tribuna e falar aos senhores, às senhoras, aos obreiros, esse grupo seleto da casa de Deus. E agradecer também ao meu pastor, que deu uma saidinha, mas aqui na pessoa da pastora Daniele, agradecê-los pela confiança depositada em mim para discorrer, irmão, num tema sugestivo, mas que é novo para nós, né? E para mim estudá-lo foi bem desafiador. Eu acredito que o tema que eu estudei, ele é mais difícil de se ouvir do que ontem, política. Eu, na verdade, entendi que ontem não foi tão quanto o que é esse tema. Eu, pastor, estava falando aqui a respeito. E o tema de hoje, eu acho que ele é tanto quanto ou mais do que o tema de ontem com relação à resistência do fato de ouvir pelo que vamos discorrer. E para isso, os irmãos sejam empáticos para comigo. Só quem esteve segunda-feira aqui diz amém. Então, os irmãos sejam empáticos, né, para comigo, até porque eu vou mencionar aqui algumas informações da área da psicologia. Depois, obviamente, vou mencionar versículos bíblicos e aplicá-los, tomando por base o tema proposto, né? Então, os irmãos sejam empáticos e reajam como vocês queriam que reagisse aos que os ouviriam estando vocês no meu lugar. Amém? Isso aí, ó. O segredo é isso aí. O tema que me foi entregue pelo nosso pastor presidente é a síndrome de Peter Pan ou Peter Pan e Wendy. Eu não vou aqui falar sobre a síndrome da história de Peter Pan, até porque a história... Quem já assistiu? Quem já assistiu? Então eu estou em casa, né? Até porque a história, ela envolve bastante personagens, né? Ontem eu estava ali, o pastor Eliseu brincou comigo e disse assim: Anderson, não esquece de falar do jacaré, né? Então, existem vários personagens ali, mas eu vou focar no personagem principal e na sua decisão, até porque de onde originou-se ou foi diagnosticado a síndrome em questão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Corinto, capítulo 13, versículo 11, nos diz assim: Quando eu era, falava como, sentia como, pensava como,
mas logo que cheguei a ser, desisti das coisas próprias de menino. Amém. Glória a Deus. Irmãos, este personagem chamado Peter Pan, ele foi criado por um homem por nome James Matthew Bowyer. E a intenção dele era apenas uma peça que ele mesmo a intitulou como Peter e Wendy. E posteriormente foi ganhando popularidade, sucesso. Desta peça originou-se também um livro, e do livro que foi publicado no ano de 1911, esta história recebeu adaptações para ser lançado no cinema. Basicamente, também que os irmãos já estão familiarizados, o personagem conhecido como Peter Pan é um pequeno rapaz que se recusa a crescer e que ele escolheu passar a vida dele em aventuras no lugar ou em um lugar de magias chamado Terra do os irmãos Terra do Nunca ou Ilha do Nunca. E eu estava vendo, pastor, que esse ambiente a qual ele se aventurou para permanecer ser como criança, ele é semelhante ao Jardim do Éden. É semelhante ao Jardim do Éden, árvores, um rio, entre outros. Mas conta também com a participação e ajuda de uma fadinha chamada, isso aí, irmãos. Uma fadinha chamada Sininho, que nunca abandona o Peter em suas aventuras. E quando Peter tem as suas batalhas travadas contra o temível inimigo conhecido como... isso aí, capitão. A gente vai perceber que a magia que dava, entre aspas, o poder de permanecer sendo uma criança, só tinha efeito para quem acreditava que havia um lugar que não precisaria crescer e onde era possível viver a vida se aventurando como uma criança permanente. Peter Pan é um tipo de adulto que insiste em ser menino ou criança. Ser criança, irmãos, é lindo. Sim ou não? Uma das fases mais belas para mim como pai foi apreciar o desenvolvimento da minha filha. E daqui a alguns meses vou estar presenciando novamente, se assim Deus quiser. Lá, janeiro, fevereiro, está vindo aí o Anderson Filho aí, em nome de Jesus. Então, ser criança é lindo. Só que continuar como criança é trágico. Ou seja, tudo tem o seu tempo e sua fase de agir como tal, conforme o tempo estabelecido, ou conforme o tempo em que estou vivendo. A síndrome de Peter Pan é tradicionalmente descrita como uma situação em que uma pessoa adulta age de maneira infantil, imatura, apesar da idade que a mesma possui. E a grande questão dessa decisão de ser assim, ou uma das grandes questões, é a maneira imatura de tratar com as emoções. Síndrome é uma expressão do grego síndromé, cujo significado é reunião, diga reunião. É um termo utilizado na psicologia para
caracterizar o conjunto ou reuniões de sinais e sintomas que definem uma determinada patologia ou condição. Entre múltiplos fatores que contribuem, irmãos, para o desenvolvimento desta síndrome, está o fato da superproteção que as pessoas recebem quando ainda crianças. A gente sabe que o tratamento que nós damos aos nossos filhos depois que passam da fase de crianças são outros, sim ou não? Tem alguns pais que ainda, como eu, insistem que os nossos filhos não cresçam, mas naturalmente eles vão crescendo. Hoje eu pego a Radassa lá na igreja, no colo, ela, não, pai, que isso? O que vão pensar de mim? Vão dizer que eu sou uma criança. Então, geralmente, esta síndrome é o fato da superproteção que as pessoas recebem quando criança. E geralmente afeta pessoas dependentes que foram superprotegidas por suas famílias, pais, e não desenvolver. A dificuldade está aqui. O prejuízo está aqui. É porque, fazendo assim, essas crianças, elas não desenvolvem as habilidades necessárias para enfrentar a vida. E a vida é difícil. A vida, para ser vivida, tem que ser homem. Tem que ser pessoa madura. Porque senão a vida judia. A vida, ela impõe condições que crianças, ou cargas que crianças não suportam. Sim ou não? Então, a dificuldade está aí, porque essas crianças precisam absorver, desenvolver, adquirir habilidades para enfrentar a vida. No linguajar popular, são pessoas que foram demasiadamente ou em excesso mimada. Os irmãos conhecem algum líder ou obreiro mimado? Ainda bem que aqui não tem, pastor. Só lá em Brasileia. Obrigado. Embora não seja considerada como uma psicopatologia, uma doença mental pela Organização Mundial da Saúde, a síndrome de Peter Pan tem estado cada vez mais evidente. E muito evidente não lá fora, aqui dentro, irmãos. Dentro da igreja. E foi através do psicólogo Dr. Dan Keeler, em 1983, que estudando casos dessa natureza, decidiu se inspirar no menino que não queria crescer para nomear a síndrome de Peter Pan. Talvez, não sei, os irmãos estejam assentados ou convivendo com um Peter Pan. Alguém que decidiu permanecer uma criança. E o que isso implica para nós, ao líder e ao obreiro? Utilizando-me das palavras do apóstolo Paulo, que eu já citei no início aqui, assim quando disse, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cresci, que cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Diga assim, quando eu era menino, diga assim também, mas logo cheguei a ser homem. A vida, de um modo geral, irmãos, é marcada por fases, por etapas, por ciclos. Começa um para dar início a uma nova etapa da vida. Na duração da existência da nossa vida, nós estamos naturalmente em constante crescimento. Sim ou não? Sim ou não? Por vezes nós dizemos assim, eu era, já fui, não sou mais. De vez em quando a gente se pega ou diante de uma
de uma situação, ou de uma pergunta, a gente diz, não, eu era, eu já fui, não sou mais. Dizemos também assim, hoje sou outro. Hoje eu me tornei isso, aquilo. Dizemos também, eu serei ou chegarei a ser. E isto são acontecimentos inerentes à existência humana que naturalmente gera em nós mudanças, onde a gente entende que um ciclo encerra. Não, eu era. E a gente compreende que um ciclo iniciou-se. Não, hoje eu sou. E a gente vai entender e compreender que futuramente seremos, porque são acontecimentos inerentes à existência que de forma natural geram em nós mudanças. E é bem verdade que a vida passa por fases, etapas que precisam ser rompidas. Até quem passa 9 meses no período gestacional, o bebê tem que romper a bolsa para iniciar uma nova etapa, uma nova fase. Sim ou não? Então a vida passa por fases que precisam ser aceitas, rompidas, porque se não forem, nós sempre estaremos vivendo a fase errada da vida. Ou seja, nós não conseguiríamos ou conseguiremos nos colocar no nosso lugar. E tem muita gente que não se enxerga, né, age como criança e não se coloca no lugar da posição em que ela está. Tem gente assim ou não? Só lá em Brasileiro. Escute, irmãos, é necessário compreender que as fases da vida que vamos vivendo, elas naturalmente exigem de nós essa compreensão, ciclos, para a gente não estar vivendo a fase errada, ou querer viver, insistir em viver, permanecer vivendo a fase errada da vida. Por exemplo, um exemplo bem clássico, eu vivenciei. Quando se deixa a fase de solteiro para a nova e boa e excelente e maravilhosa fase de casado. É assim ou não? O irmão riu ali, né, irmão? Quando se deixa a fase de solteiro para a fase de casado, é impossível casar querendo viver uma vida como se estivesse solteiro. Vai dar problema ou não? Vai dar problema ou não? Então olhe para quem está do seu lado, quem é casado, diga assim, vai dar problema? Aleluia. Então é preciso respeitar, compreender isso. Antes, eu até podia jogar bola todos os dias. Mas agora, né, Mateus? Verdade. Vai casar, né? Aproveita o futebol, hein? Irmãos, brincadeira. Em cada fase tem as suas peculiaridades, as suas exigências, a tal ponto que, ouça isso, a tal ponto que será impossível querer viver hoje a fase que passou. O que passou, passou. Ou querer viver hoje a fase que ainda não chegou. O que ainda não chegou, vai chegar. Mas não chegando, eu preciso viver a fase presente. E essas etapas que vou vivendo, cada um a seu tempo e não fora de tempo, com suas peculiaridades e exigências, elas naturalmente trabalham, é isso que eu quero que os irmãos entendam essa noite também. Elas naturalmente trabalham
em meu crescimento e, consequentemente, desenvolve em mim o amadurecimento. A fase de crescer e amadurecer logo chega. Segundo escreveu o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, pensava como menino, agia como menino, falava como menino, ou seja, porém logo, de repente, chegou a fase em que desisti das coisas de menino. Então, a fase de crescer e amadurecer, porque tem gente que cresceu e não amadureceu. A fase de crescer e amadurecer logo chega. E eu tenho certeza que eu estou falando para líderes e obreiros que estão na fase de que já deveriam estar amadurecidos. Se não estão, deveriam, porque já cresceram ministerialmente. Crescer não é suficiente. É preciso também amadurecer. Não apenas crescer. Aqui no texto, quando eu estava estudando, vi umas coisas interessantes. Aqui no texto que lemos, não está falando, 1 Coríntios, acabamos de ler aqui o versículo, não está falando simplesmente de ter deixado uma fase ou uma idade infantil para alcançar uma idade adulta. É simplesmente aqui de números, idade. Mas refere-se a comportamento de maturidade. O texto é claro quando diz, falava como, sentia como, pensava como. Falar, sentir, pensar são ações inerentes ao comportamento de alguém, sim ou não? E no contexto imediato desse versículo, versículos anteriores e capítulos anteriores, ouça isso, escute isso aqui que eu vou falar agora. E no contexto imediato desse versículo, o apóstolo Paulo estava falando, irmãos, acerca dos dons espirituais. Ele está dizendo assim, irmãos, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13, por favor. Oito, 13, 8. Diz assim, versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão, havendo línguas, havendo conhecimento. Por quê? Porque em parte conhecemos e em parte, mas quando vier o que é perfeito, o perfeito aqui não é Jesus não, irmãos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será. Escute isso. Quem está me ouvindo, diga amém. O apóstolo Paulo está falando acerca dos dons. E ele está dizendo, línguas estranhas, diga línguas estranhas. Diga profecia. Diga palavra de ciência. Diga assim, de conhecimento. Paulo está dizendo, tudo isso é brincadeira de criança. Falei que é mais pesado do que política? Tudo isso em que vocês estão envolvidos, igreja de Coríntios. Não é Coríntios, essa pessoa é problema, Coríntios e Coríntios, né, pastor? Dá problema. Tudo isso que vocês estão demasiadamente em excesso envolvidos é brincadeira de criança. Ó, havendo profecia, será aniquilado. Havendo línguas, cessarão. Conhecimento não existirá mais. Escute. Paulo está dizendo assim, mas quando vier o que é perfeito, ou seja, ô igreja de Corinto, almejem pelas coisas de pessoas adultas.
Paulo está dizendo: dei-me as coisas de adulto, aquilo que é realmente ou que representa a maturidade espiritual. Dei-me aquilo que vai durar, porque línguas, profecias, palavra de conhecimento vai cessar, vai desaparecer. Porque a forma mais elevada de maturidade é o amor. E criança não ama, ela gosta. Adulto espiritualmente maduro ama apesar dos pesares. A fase de crescimento, irmãos, para alcançar a maturidade, de imediato exige que sacrifiquemos as coisas próprias de menino. Desisti, disse Paulo, deixei de lado, porque entendi que avancei para uma nova fase do meu ministério. Ou seja, irmãos, quando eu cresci, deixei de me comportar como criança, agi como tal. Quando amadureci, deixei com as atitudes imaturas de uma criança. Alguém está me ouvindo? Escute isso. Eu estava vindo no carro, vim sozinho hoje. Hoje foi mais difícil, que eu vim sozinho. E eu esqueci até de almoçar hoje, pastor. Esqueci de almoçar. Meu Deus do céu. Quando deu o horário, já era horário de vinho. Esqueci de almoçar. Tomei um energético e vim embora. Aí, conversando com Deus. Não, está tranquilo aqui. Conversando com Deus no carro, chega aqui o Janderson cantando, né? O hino que o Janderson estava cantando foi a resposta de Deus para a minha vida, irmão. O Janderson é um amigo, o Janderson sempre está lá em Brasileia. Era bom levar o Janderson para lá, pastor, porque do lado tinha uma lanchonete, e o cachê do Janderson era um hambúrguer e uma tigela de açaí. Já estava pago. Tá? Só que hoje ele está mais exigente, ele quer uma pizza, quer... Virou pai. Irmãos, nós estamos vivendo, Deus abençoe, nós estamos vivendo dias, estamos vivendo o quê? Em que há uma grande carência de homens. Não homens no sentido do segmento, mas homens íntegros, sérios, que deixaram de lado as coisas de crianças e que assumiram as responsabilidades da fase de adulto, espiritualmente falando. Existem obreiros, irmãos, que não são homens, ainda são meninos. Não tem nenhuma responsabilidade. Obreiros que têm a estatura, a aparência, o terno, a gravata de obreiro, de homem, mas agem como crianças fossem. Tem ou não? Só lá em Brasileia. Os irmãos estão bem? 1 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3. É um seminário. Não pode se empolgar. Diz assim, versículo 1, tá? Do 1 ao 4.
E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a mudanos, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? 4. Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e o outro, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Que igrejinha problemática, né, essa de Corinto. Também o contexto cultural dela era muito difícil. Percebemos aqui, irmãos, o quanto a igreja de Corinto deu trabalho para Paulo. Isto com relação à ausência de maturidade e crescimento espiritual. Porque há até uma situação difícil de receber ou de aceitar esse tipo de comportamento dos coríntios. Porque os coríntios eram aqueles que possuíam todos os dons, não é isso? Capítulo 1, versículos 6 e 7. Porque em tudo foste enriquecidos em Jesus, de maneira que nenhum dom vos falta. Paulo tinha um sério problema na igreja de Corinto de pessoas imaturas que não estavam prontas para dar o próximo passo, para passar para a próxima fase, mas que viviam ou se contentavam em viver em um ambiente de muito mover e nenhum crescimento, nenhuma maturidade espiritual. Era uma igreja fervorosa, porém não eram espiritualmente maduros. Assim como Paulo tinha que lidar com isso, nós, como igreja, vivemos uma situação parecida em nossos dias atuais. De líderes, de obreiros, obreiras, com a síndrome de Peter Pan, que continuam se comportando como crianças, mesmo depois de experimentarem os dons espirituais. Irmãos, eu conheci aqui no Acre, a família da minha mãe é toda do Acre, eu nasci em Porto Velho. Eu passei por uma igreja uma vez, não sei se fui acompanhar alguém, se eu fui pregar, e a pastora da igreja, ela dizia que ela tinha os 9 dons, irmãos. Todos os dons estavam ali nela. Ela era portadora dos 9 dons. Irmãos, mas era visivelmente notório, porque ela era uma pastora problemática. Todos os dons estavam lá mesmo. Todos os dons estavam lá. Então, é difícil experimentar dos dons e permanecer sendo criança ainda. Paulo está dizendo, Deus está dando com os dons um petisco, mas o que eles são pessoas estas que se recusam a crescer e se escondem, do mundo real para viver uma vida de fantasias na terra do nunca. E o reflexo disso é uma igreja imatura, que está cheia de Peter Pans, que gostam de aventuras espirituais, mas não querem crescer. É muito forte, irmãos, a expressão que Paulo usa
para falar a eles quando diz: meus irmãos, eu não vos pude falar como cristãos espiritualmente maduros, mas o meu papo com vocês é com pessoas como que se fossem do mundo por agirem como tal, com imaturidade, como meninos de Cristo, em Cristo, diz o versículo, porque apesar de estarem em Cristo, ainda são meninos, ainda não cresceram. E diante disso, os irmãos de Corinto reagem, é claro. Os irmãos de Corinto reagem, né, no versículo, dá para perceber, e perguntam: Paulo, por que nós ainda somos meninos em Cristo? Paulo diz: porque vocês ainda são carnais. Paulo vai dizer assim: olhem para vocês mesmos, o que há no meio de vós, senão comportamentos de meninos em Cristo, que não cresceram. E Paulo continua dizendo assim, ó: eu criei vocês com leite. O leite te sustenta? Hoje, leite sustenta? O leite de criança, botar na mamadeira ali, sustenta? Não sustenta. Porque o alimento não é compatível com a estatura que nós alcançamos. No mínimo, tem que ser uma farofa, alguma coisa para dar sustância. E Paulo está dizendo assim, ó: eu criei, porque a fase de criar, do desenvolvimento, a partir do início, é com coisa mais leve. É com leite. Então, Paulo, eu criei vocês com leite, e não com alimento sólido, e não com carne. Mas quando chegou a hora, o momento em que eu pensei, está dizendo Paulo, que vocês poderiam comer um alimento mais sólido, eu não pude dar para vocês. Ei, irmãos, é frustrante. Porque habilitação dá para criança? Não, irmãos, a habilitação para criança, ela nem vai sair do lugar, ou se sair vai causar um acidente, uma tragédia. Irmãos, no reino de Deus é assim também. Para recebermos coisas grandes de Deus, é preciso estarmos espiritualmente habilitados para tal. E Deus não entrega coisas grandes na mão de quem não está habilitado, de crianças. Às vezes as pessoas ficam se questionando quanto tempo eu estou na igreja e o meu ministério se resume a uma caixa de fósforo, porque você ainda não está habilitado, por ser ainda um imaturo, alguém que não está preparado. Paulo está dizendo: eu queria dar para vocês algo mais, porque Deus me deu para repassar para vocês algo mais sólido, mas eu não pude. E já se passou, Paulo dizendo, já se passou muito tempo depois que eu vos dei leite. Ou seja, o tempo do leite já era, acabou. Mas mesmo assim, Coríntios, vocês ainda não estão preparados para um alimento mais forte. Existe coisa mais forte da parte de Deus para você, mas que uma criança não suporta, tem que ser maduro. Olha os coríntios. Por que, Paulo, não podemos ser tratados como crentes espiritualmente adultos? Olha os coríntios. Porque não estamos prontos para comer algo mais forte, para receber algo mais forte da parte de Deus. Paulo diz: porque vocês ainda não cresceram. Olhe para o comportamento de vocês, que apesar de ter os dons, ainda há, não era para ter, ainda há, diga assim, não era para ter. Diga assim, não era para ter, mas tem. Tem ou não tem?
Tem não, irmãos. Não era para ter, mas ainda há no meio de vós inveja. Coisa de criança, né? A criança recebeu um brinquedo ali e a outra ficou com inveja. Ainda existe comportamento de criança. Tem inveja na igreja, irmãos? Tem, irmãos. Há no meio de vós contendas e dissensões. Pastor, esses dias aconteceu lá um fato interessante lá. Só acontece lá em Brasileia, pastor. Tudo aqui só acontece lá. Uma irmã chegou para conversar com a pastora, sentou do lado e começou a passar uma situação particular dela, né? Um problema que estava enfrentando lá e pediu oração e disse lá o problema. Outra irmã, estava sentada bem na frente assim, ela ficou olhando. Quando a irmã que foi passar o problema se levantou, depois saíram, a irmã perguntou assim: o que vocês estavam falando de mim lá? Bom, isso não existe não, é só lá em Brasileia. O que estava falando para a pastora de mim lá, fulano? Irmãos, eu às vezes escute isso, para nunca mais esquecer. Eu às vezes penso que eu estou numa creche e não numa igreja. Sim ou não, pastor? E dói isso. E dói quando parte de pessoas que já eram para ter crescido faz tempo. Porque esperar um vexame desse de uma criança é comum. Mas esperar de alguém que está há 969 anos na igreja é difícil de aceitar, irmãos. E Paulo está dizendo, olha para o comportamento de vocês. Apesar de terem os dons, se vestirem bem, ainda há, não era para ter, mas ainda há no meio de vós inveja, contendas e dissensões. Comportamentos de crianças e não de cristãos maduros. Não acabou. E Paulo diz assim: e vocês ainda dizem, ou estão dizendo assim. Não. Paulo fundou, eu sou de Paulo. Paulo fundou a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo. Aí outros. Apolo é mais versátil quando abre a boca, tem mais eloquência. Nós somos de Apolo. Irmãos, quando na igreja tem meninos, eles causam divisões. Essa indecisão é comportamento típico de adulto que não cresceu, não amadureceu. Não importa quem ou como se comporta ou como fala, nós sabemos quem nos pastoreia, quem nos lidera, quem é o nosso mentor. Não adianta alguém chegar dizendo que faz, que fez. Os crentes maduros sabem e discernem a voz do seu pastor. De maneira que não há divisão, porque os maduros sabem. Alguém pode se espernear para cá, falar assim, falar contra, mal, mas eu conheço. Eu não basta nem ver ele apontando, só de ouvir a voz eu sei que quem está falando é o meu pastor. Essa indecisão, irmãos, é comportamento de criança. Porque, escute isso, porque para quem não sabe o que quer e fica causando divisão, qualquer coisa serve. Sim ou não? Então,
Os meninos, para eles, qualquer coisa serve, inclusive um pirulito. Criança rejeita ou aceita o pirulito. Então, esse tipo de comportamento é típico de meninos que gostam de doce. Deixar de ser uma criança. Os irmãos estão bem? Dá para continuar? Amém. Deixar de ser uma criança espiritual, irmãos. Deixar de ser um novo convertido, um membro, para se tornar um obreiro, uma obreira espiritualmente maduro na casa do Senhor, ou alguém que exerça algum tipo de liderança, essa transição de fase, né, é, na maioria das vezes, desafiador. Mas a gente precisa compreender isso. E quanto mais o tempo vai passando, mais a vida exige de mim, vai cobrando. E espiritualmente falando, a quem mais é dado, mais é cobrado. Só é possível dar mais para quem espiritualmente tem crescido. É constrangedor para um obreiro que entra na fase espiritualmente adulta e assume uma função de liderança, ou o mesmo é consagrado ou separado para ser um obreiro. A gente espera deste um comportamento de maturidade, sim ou não? Só que é constrangedor quando este age como uma criança, não assumindo ou não tomando postura de obreiro. Existem tais que não têm responsabilidade nenhuma com a função. Em alguns casos, deixam até a posição ou a consagração que ocupa, entre aspas, subir para a cabeça. Quem não sabe administrar o que recebeu é criança, irmãos. E tem uns que deixam subir para a cabeça a tal ponto de se rebelar contra quem o confiou a responsabilidade da posição de liderar. Ou quem os confiou a unção da consagração. Conhece alguém assim? Em Brasileia. Ainda bem que nosso meio não tem. Escute, é típico de brincadeira de criança. Eu já presenciei muito a minha filha brincar, né? E a minha filha, ela tem um gênio um pouco forte. A gente tem que estar educando. É típico de brincadeira de crianças que quem assume, entre as crianças ali, quem assume a posição de destaque entre elas, né, entre os demais coleguinhas, querer tirar proveito da posição que ocupa, sim ou não? Né? O líder que ainda não cresceu, não deixou de ser criança, ele não lidera como tendo autoridade, mas conduz seus liderados com autoritarismo, com imposição, agindo o comportamento típico de criança. Diga para alguém assim: o líder maduro. Não, irmãos, faça melhor. Dá para fazer melhor, dá ou não? Diga: o líder maduro entende que a função é mais importante que a posição que ocupa. A criança não, mas o líder maduro sim.
É bom dizer, vou até abrir um parênteses aqui, eu inseri isso aqui, ia passar, mas eu inseri isso aqui, abri um parênteses. É bom dizer também que existem alguns que estão ocupando uma posição quanto, na verdade, não era para ter ocupado. Às vezes foi uma precipitação de quem o fez ir para o lugar em que está. Por quê? Porque não era o momento. Então, é bom dizer que existem alguns que estão ocupando assim uma posição, quanto na verdade não era para ter ocupado. Era para eles dizer como Jesus disse à sua mãe Maria, lá em Caná da Galileia: ainda não é chegada, é bom esperar o momento certo e não se adiantar, senão, irmãos, a gente pode não dar conta. E ministério é coisa séria. Não é ser apenas atraído por aquilo que vai me trazer algum tipo de honra, mas é entender de fato o que eu estou assumindo, que chegou a minha hora. Por outro lado, existem aqueles que já estão passando da hora, que já deveriam ter dito como Maria disse ao anjo Gabriel, quando Deus pediu para o anjo Gabriel ir lá em Maria, o que Maria disse? Senhor, cumpra-se em mim. Chegou a hora. Chegou o momento. Sabe por quê, irmãos? Os que já estão na função antes da hora, os que se adiantam, se aventuram por pensar que a esfera ministerial ou o exercício da liderança, o ser obreiro, é uma terra do nunca, como a de Peter Pan. Que quando surgem problemas, desafios do cargo, da posição, da função, desafios impostos aí pelo malvado Capitão Gancho. É o Capitão Gancho, irmãos, que vem ou não? Que é o nosso inimigo. É, irmãos. Ele não vem na figura do Capitão Gancho, mas ele existe, sim ou não? Ele existe. E quando isso acontece, né, não para sair de uma situação de desafio, de problema, não dá também simplesmente para chamar a fada Sininho, que com sua vara mágica diz assim, pirlim, pim, pim, e traz a solução. Ministério, ser obreiro, ser líder é coisa séria. Em muitos casos, né, o que ajudava Peter Pan diante dos desafios ali do Capitão Gancho era a capacidade que o pó mágico dava a ele de voar. Né? E ele sobressaía aos desafios porque ele era dado a ele a capacidade de voar. Muitas das vezes, assim como o Peter Pan, o obreiro, o líder, pensa que os problemas serão resolvidos com um toque de mágica. Irmãos, problemas são para serem enfrentados. Criança corre, adulto enfrenta. E alguns até querem uma espécie de asas para voar sobre os problemas, como Peter Pan, e se livrar, né, e se ver livre destas situações inerentes ao ministério, às suas responsabilidades. Até Davi quis asas. Até Davi quis o pozinho da Sininho. Lá em Salmo 55, Davi estava passando por uma perseguição tremenda. Ele disse assim, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em repouso. Ia descansar, sair dessa situação
difícil que eu estou enfrentando. Dá uma olhadinha para as costas do seu irmão e vê se tem asas. Irmãos, costas de crente maduro não nasce asas. Elas foram feitas não para voar, mas para receber as pancadas que o ministério exige, e mesmo assim, enfrentar. Passa as mãos com cuidado e vê se tem algum calo nas costas dele. E avisa ele, tem asa não, tem asa não. Ser líder não é um conto de fada, irmãos. É algo real, que exige responsabilidade. O ministério, o servir a Deus com excelência, o silex, na responsabilidade de líder e obreiro, é algo sério. Liderar, ser obreiro, é só para quem cresceu e amadureceu. Não tem como brincar de ser líder. Ou tem? Tem pessoas que se aventuram, né? Não tem como brincar de ser líder. Ou querer ser líder por causa da honra, da posição, apenas, que naturalmente é dada. Se você não estiver preparado, amadurecido para tal. Eu lembro-me que quando eu cheguei em Brasileia, eu morava aqui no apartamento que fica atrás, onde o pastor Marcelo mora, apartamento de 2 andares. Eu tive um sonho lá, quando eu estava indo para Brasileia. Eu sonhei, Deus me deu um sonho, eu indo para lá. E o pastor, saudoso pastor Walter José, ele dizia para mim, Anderson, eu não posso abrir mão de tu aqui, tá ajudando a gente. E eu orava, irmãos, nas madrugadas, dizendo assim, Deus, toca o coração do meu pastor, eu preciso pastorear ou assumir uma obra, nem que seja uma tenda. Porque Deus me separou para isso. E eu entendi isso desde muito, muito cedo. No início eu pensei que ia ser pregador. Nem voz de pregador eu tenho. Aí Deus começou a mostrar que o que ele tinha comigo era outra coisa. Aí eu dizia até assim, cutuco o pé do meu pastor lá e disse para ele, Deus, eu tenho que sair daqui da sede, eu tenho que... Aí passou alguns dias, eu sentado lá na cadeira, na varanda da casa dele, ele bateu assim no meu ombro e disse, obreiro, tu vai para Brasileia. Irmão, quando ele disse isso, o coração deu uma alegria imensa. Mas eu me controlei, né? Obreiro maduro, me controlei, né? Com as crianças. Falei, amém, pastor. O que o senhor disser, está dito. Ainda tinha as implicações do quartel, mas foi de Deus, deu tudo certo. Pois bem, quando eu cheguei lá para assumir, algumas irmãs olhou para mim, para minha esposa, e disseram assim, eles são bem novinhos, eles não têm experiência para segurar essa obra, não. Segura não. Não, é muita carga. Eles não vão dar conta. Irmãos, pior que não é que nós demos conta? Ou estamos dando conta? Porque amadurecer independe de idade.
Quem te amadurece não é o tempo. As pessoas se equivocam. O tempo te dá experiência. Quem te amadurece é o teu caminhar ou a tua vida com Deus. Existem aqueles que aparentemente não são maduros, mas só parecem por causa da idade. Mas são pessoas capazes para segurar sobre os seus ombros uma carga tão pesada que quem olha vai dizer assim, não vai dar conta. Não tem como suportar. E Deus lá dos céus dizendo, vocês nem sabem, mas lá atrás eu dei estrutura para esses dois novinhos suportarem uma carga dessa. Aramandoro brabacandarabaxandaramandoro barabachandarabás. Oh, ramantoco briamandarabaxandarabaramanagassu bracandarabarabás. Te pracarabaxandoro baramanto. Diga para quem está do seu lado, você vai dar conta, você vai conseguir, você não vai precisar de asas de pedacinho, você não vai precisar de interferir em crescimento, você vai dar conta sim, porque Deus te habilitou para tal. Podem estar impressionados com o tamanho da carga, mas não conhece a história que você traz por detrás desta aparência. Oh, aleluia! Aleluia. Diga assim para quem está do seu lado, você não está do lado de uma criança. Eu até pareço uma, mas não sou. Não sou. Não sou. Aqui não tem apenas folhas, aqui tem frutos maduros que foram amadurecendo com as minhas experiências com Deus. Aramanando, priamandarabachandara, pracandoro, priamandarabai, caparabachandarabachandarabai. Caramandoro barabandagachandarabas. Irmãos, quando um pai, eu botei até o tópico aqui, o líder, o obreiro tem que assumir a sua maioridade espiritual. Deixar de lado logo, já passou. Quando um pai dá tudo o que o filho quer, isso contribui, beneficia com o crescimento deste filho ou prejudica? Eu não sei quem já passou por isso,
de ir com sua criança, seu filho no shopping, no mercado, passar por uma sessão e o filho dizer assim: eu quero, pai compra, né? E tem uns pais que passam até vexame com os filhos, que o filho começa a espernear, querendo aquilo. Irmãos, essa questão de eu quero, não serve para quem já está adulto espiritualmente. Para quem não cresceu espiritualmente, ele diz: eu quero isso, eu quero. Mas Deus está dizendo assim: tu quer, mas não traz crescimento. Tu quer, mas não amadurece. Porque Deus quer que nós venhamos crescer. Deus sabe e espera que nós venhamos crescer. Você quer, mas não te faz crescer. Você gosta, mas não te faz crescer. Deus sabe do que precisamos enquanto estamos crescendo. Para quem quer crescer, terra do nunca não é lugar. Para quem quer crescer, tem que enfrentar a realidade dos fatos. Para encerrar, em Deuteronômio 31, aleluias. Deuteronômio 32. A palavra Deuteronômio no grego significa segunda lei. 11:12. Diz assim: como a águia desperta a sua ninhada, ou semelhante à águia que desperta a sua ninhada, move-se sobre seus filhos e estende suas asas em direção ao ninho e toma-os, ou os faz subir sobre as suas asas e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou. Deus estava falando para Israel que quando eles saíram do Egito, na porta do Egito, Deus estendeu as asas e disse assim, sobe, porque neste deserto é a fase do ninho. Eu vou levar vocês sobre as minhas asas. Escute, a fase do ninho, onde a mãe se responsabiliza por tudo do filho, pela alimentação, pelo cuidado, e cuidado em extremo com seus filhos. Mas chega um momento em que é necessário que a mãe coloque os seus filhos em suas asas e os conduza para fora do ninho. E lembrando que esses ninhos de águia não é feito no chão, irmãos. Onde é? No alto. E a mãe águia sabe, ela faz com que os seus filhos subam em suas asas. E ela sobe com seus filhos. Os filhinhos lá, o ninho está móvel agora? O que está acontecendo? Aí a mãe águia,
E os filhos, sem saber o que está acontecendo, ela vai no alto, ela vai no lugar, ela vai para o lugar mais alto do que o lugar do ninho, onde eles estavam. E lá no alto, a mãe águia abre as asas, chacoalha, e ela solta os filhos. Irmãos, os filhotes de Ucinê, acostumados de só abrir a boca e receber e se alimentar, estando ali com todo o cuidado possível, agora eles estão descendo, irmãos, descendo com tudo. Irmãos, a águia faz isso para matar os filhos? Não. Escute, ela faz isso porque quando chega a fase de deixar o ninho, é preciso sair dele. Porque se você não sair do ninho a tempo, você vai ser o maior prejudicado, e Deus sabe disso. Deus sabendo, se você permanecer no ninho, você não vai crescer. Se você permanecer no ninho, as suas asas não vão abrir. E Deus quer ver o teu crescimento, te leva para um lugar alto, balança, chacoalha, agora diz: vai, vai, meu filho, e não se esquece de abrir as asas, porque tu não vai precisar de mim, tu vai voar. Não precisa de pé mágico. O Deus sabe como fazer você voar. Irmãos, chega um momento em que Deus aguarda que voemos, que deixemos de ser meninos, que voemos com as nossas próprias e não sobre Ele, próprias asas, e caminhemos com nossos próprios pés. Chega de estar mandando mensagem para pastor para resolver os seus problemas. Resolva os seus problemas, e Deus te deu asas para isso. Resolva. Quem precisa, escute isso, irmãos. Quando eu notei isso, eu comecei a rir. Escute isso. Quem precisa que alguém o segure na mão para não cair é criança que está aprendendo a andar. Você que é obreiro, líder, já aprendeu a andar faz tempo. Não precisa de alguém ficar segurando. Escute, Deus não é o seu andajá, um acessório com rodinhas. Você precisa aprender a caminhar sozinho. Você cresceu, as asas se abriram, se fortaleceram. Amém? Diga assim: para quem já saiu do leite, pó mágico não funciona. Diga assim:
funcionava quando éramos bebês espirituais. Diga assim: agora que você já cresceu, o que vai funcionar é Lamentações 3.9. Põe a sua boca no pó, porque pó mágico não vai resolver nada. Vai orar, crente. Síndrome de Peter Pan. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Deus abençoe a vida de todos vocês. Agradecer a Deus pela vida do meu pastor, que me confiou esta rica oportunidade. Mesmo diante de pessoas tão capazes para tal responsabilidade, ele deixou repousar sobre os meus ombros e eu agradeço. Pastor, muito obrigado. Que o Senhor sempre conte comigo, né? Às vezes a gente bate asa e não sai do lugar, né? O Senhor dá só um sopro aí que a gente prossegue aí o voo. Diga para quem está do seu lado aí, diga assim: você já cresceu. Não fique querendo fazer bico para receber o que você tem que ir atrás para conquistar. Você cresceu, irmãos. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Fique em pé.
Quantos podem aplaudir Jesus? Pastor Anderson, muito obrigado. Deus continue lhe usando, lhe abençoando, prosperando a sua vida, seu ministério, sua casa e a igreja, o qual está na sua responsabilidade. Muito obrigado. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Você não pode, fala para o teu irmão, você não pode perder. Fala assim para ele, você já cresceu. Para de fazer biquinho. Quem faz biquinho é criança, você já é adulto. Não me deu oportunidade para cantar. Você não é criança. Aleluia. A vontade de ficar aqui, irmão, mas nós temos que ir embora, né? Abra suas mãos. Que o grande amor de Deus, a eterna compaixão de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja com a amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja vencedora diz, amém. E a igreja adulta diz, amém. E a igreja amadurecida diz, amém. Deus abençoe.